era melhor seguir. Os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Ou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, homem bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, um mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, e no Pai vou confiar. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado
prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Calma, paz no coração, é silêncio que se faz na alma. Busca a luz da oração. Ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro, eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Calma, calma, calma.
Bom dia, queridos amigos. Eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde transmitimos sempre as nossas reuniões. E hoje, domingo, nós teremos os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, nós vamos contar com a colaboração da Maeli, nos trazendo as questões 674 a 681, que elas estão inseridas no capítulo 3, sobre a lei do trabalho. A Maeli vai fazer também a nossa prece inicial. E, em seguida, a Miriam Batista vai fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, que fala da lei de amor. É uma mensagem de Fenelon. E ela vai ainda fazer a nossa prece final. Então, que a gente possa, aproveitar as reflexões importantes trazidas pelas nossas amigas Maeli e Miriam. E no momento em que elas estiverem explanando as suas reflexões, tudo aquilo fruto das suas pesquisas, do seu trabalho, gostaríamos de lembrar a todos para que a gente preste atenção nesses ensinamentos, ampliando um pouquinho mais o nosso entendimento da doutrina dos espíritos. Isso é muito importante. Lembrando que nós temos ainda uma recepcionista sempre pronta a tirar todas as dúvidas. E ao final de nossa reunião, teremos o GEAL, a evangelização infantil, sempre feita com muito carinho pelas nossas queridas evangelizadoras. Que possamos aproveitar esta manhã de estudos, de reflexões em torno da doutrina dos espíritos, essa doutrina tão consoladora, e que o nosso domingo seja um domingo de paz e de muitas alegrias junto aos nossos familiares. Que assim possa ser. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante o objetivo, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Quem disse foi Paulo, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete delito. O político hábil ansia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes, e cada meta que nos propomos tem um preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir um lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna?
O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Mais uma vez, Senhor, aqui nos reunimos numa manhã de domingo para estudarmos, para nos sintonizarmos com essa espiritualidade amiga da Casa de Miguel. E, portanto, Senhor, te pedimos que nos ampare, que nos guie, que nos conceda as tuas bênçãos fraternas, para que amanhã seja proveitosa, para que possamos entender e internalizar os ensinamentos que aqui serão transmitidos pela espiritualidade amiga e que cabe a nós, que faremos os estudos da manhã, interpretá-los. Agradecemos a toda a equipe espiritual que junto a nós trabalha nessa reunião. Pedimos por cada um de nós que aqui estamos reunidos via internet e via pensamento. Que possamos então, Senhor, desfrutarmos desse banquete que Tu nos oferece com gratidão, com reverência e que o trabalho aconteça de acordo com a Tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Olá! Bom dia, meus irmãos. Que alegria encontrá-los nessa manhã para mais uma vez estudarmos a doutrina espírita e nos encontrarmos com a divina presença do Mestre Jesus. Pois é em seu nome que estamos aqui reunidos mais uma vez. As apresentações já foram feitas pela Ana. Meu nome é Maele. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos e estou muito feliz de estar aqui fazendo esse estudo pela primeira vez e vamos então juntos conversarmos um pouco em torno do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de trabalho nas questões 674 a 681. Quero agradecer também a Miriam, que também é dirigente dessa reunião, por estar comigo hoje no estudo, ela que fará o Evangelho. Então, que possamos, todos nós, unidos e reunidos, nos colocarmos em posição de reflexão, de atenção para tudo aquilo que a doutrina espírita e que os espíritos vêm nos dizer através desses livros, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Que possamos continuar nessas vibrações amorosas de sintonia e agradeço também a cada um de vocês que aqui estão no canal do Centro Espírita Miguel acompanhando essa reunião conosco. Sejam mais uma vez muito bem-vindos.
Vamos às questões. Bem, nós já estudamos a lei divina ou natural, estudamos a lei de adoração e hoje, como foi dito, vamos dar início à lei do trabalho. Todas essas leis morais estão contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são 12. Essa, portanto, é a terceira lei abordada pelos Espíritos. Na questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ele quer saber se o trabalho é uma lei natural ou se é algo que nós, seres humanos, criamos, né, para termos, então, recursos. Os Espíritos dizem que o trabalho é lei da natureza e por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos, ou seja, os prazeres. Então, além de ser uma lei da natureza, o trabalho constitui para nós uma necessidade. E a civilização que nós vivemos nos obriga a trabalhar mais, porque, óbvio, as nossas necessidades aumentam com o tempo e também a necessidade, os prazeres, né, a necessidade do descanso desses prazeres também aumentam. Então, as necessidades que tínhamos com 2 anos de idade não são as mesmas que temos agora. São outras. E também os prazeres, as coisas que nos traziam prazer quando nós tínhamos 2 anos de idade também não são as mesmas. Então, o homem trabalha mais porque essa necessidade aumenta, a necessidade de ter recurso para adquirir certas coisas, e também esses prazeres aumentam. A necessidade de ter outros prazeres também aumenta. E por conta disso, a gente trabalha mais. Na 675, Kardec quer saber se por trabalho só se devem entender as ocupações materiais. Ele quer saber se há outros tipos de trabalho, além desse trabalho material que a gente faz aqui, no corpo físico. E os espíritos dizem que não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí eu me lembrei do livro Nosso Lar, trouxe aqui a figura para que vocês vejam, onde André Luiz relatava vários trabalhos de assistência aos enfermos, várias situações em que nessa colônia todos que ali habitam trabalham. Então, por trabalho, a gente não deve entender só a ocupação material. Toda ocupação útil, como eles disseram, é trabalho. E o espírito também trabalha, assim como o corpo. Jesus já nos disse isso. Eu trabalho e meu Pai também. Isso está grafado lá no Evangelista João. Então, por trabalho, a gente não deve só entender aquilo que a gente faz no escritório, na escola, no hospital, etc., etc., dos locais, né, que trabalhamos materialmente falando. Mas espiritualmente, nós também trabalhamos. E quando ele diz que toda ocupação útil é trabalho, a gente pode, então, olhar a arte como um trabalho, e não só como um lazer, como um hobby. Eu, por exemplo, gosto de fazer crochê, e para mim é uma ocupação útil. E quando eu estou fazendo, é trabalho, porque eu estou ali dedicada
aquela feitura dedicada a cada ponto que eu estou tecendo, e aquilo vai dar um resultado, que por fim pode ser comercializado ou presentear alguém. Então é um trabalho, é a dedicação do meu tempo, né? Da minha habilidade para fazer aquele trabalho. Então, quando a gente olha essa questão, a gente entende que às vezes a gente olha para o vizinho e acha que ele não está fazendo nada. Mas se essa ocupação for útil a outrem, útil a ele mesmo, por várias questões, sim, é trabalho. Na 676, Kardec vai aprofundando um pouco o assunto. Ele quer saber por que o trabalho se impõe ao homem. E aí os espíritos dizem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então aqui os espíritos estão dizendo que o trabalho é uma consequência da natureza corpórea que nos encontramos. Todo o nosso corpo trabalha incessantemente para que nós tenhamos vida física. Se o rim acordar com preguiça, por exemplo, ou se o coração resolver parar de bater, a nossa vida física está comprometida. Então, toda essa maquinária física, ela precisa trabalhar. Então, é por si só uma consequência da nossa natureza corpórea o trabalho. E eles dizem que sem o trabalho nós permaneceríamos sempre na infância quanto à inteligência. Isso é muito claro para nós. Quantas habilidades você adquiriu no seu trabalho? De formular uma planilha, de elaborar um texto, de mexer no computador, de formular um slide como esse que estamos vendo na tela agora. Tudo isso foi decorrência do nosso trabalho. À medida que nós fomos caminhando nesses trabalhos, nós fomos aprimorando as nossas habilidades e a nossa inteligência. Então é por isso que o nosso alimento, a nossa segurança, o nosso bem-estar, os nossos prazeres, como a gente falou ainda há pouco, dependem do nosso trabalho, da nossa atividade. Então, tudo isso está interligado sabiamente, porque é uma consequência natural da natureza corpórea que nós estamos. E quando o indivíduo tem o corpo fragilizado, frágil, alguma deficiência, alguma questão que lhe impeça de trabalhar, né, de forma mais profícua ou mais assídua em determinadas carreiras e funções, Deus deu a inteligência em compensação. E aí eles dizem, mas é sempre um trabalho, que lembrem, toda ocupação útil é trabalho. Então existe alguém que não tem uma capacidade física, mas ele tem uma capacidade mental. E isso é trabalho. Na 677, Kardec traz uma pergunta bastante curiosa, interessante, engraçada até, porque eu fiquei pensando no cunho da pergunta, o que veio por trás dela, que não está explícito. Ele pergunta por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. É como se ele dissesse,
por que a natureza provê para os animais todas as suas necessidades e para mim não? E para o homem não? Não é curioso? E aí os espíritos respondem a ele: tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Olha só. Então, os animais trabalham sim, porém, o seu trabalho se limita a cuidarem da sua própria conservação. E o nosso? Qual é o fim, a finalidade do nosso trabalho? E aí os espíritos continuam. Daí vem que o homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Que bela resposta dos espíritos. Então, sim, tudo em a natureza trabalha. Porém, os animais, por conta da sua inteligência, se limitam muitas vezes a cuidarem da própria conservação. Quanto a nós, o trabalho visa não só a conservação do nosso corpo, da nossa vida física, mas também do desenvolvimento da nossa faculdade de pensar. E eles dizem que também é uma necessidade, e isso nos eleva. A gente tem essa necessidade de aprender, de saber, de conhecer, de desenvolver. Isso é inato em nós. E aí, quando eles falam desse trabalho dos animais, de cuidarem da própria conservação, eles estão se referindo ao objetivo, porque, na verdade, eles estão nos dizendo que esse trabalho que os animais fazem concorre também para um objetivo final da natureza, que está nos desígnios do nosso Pai. Então, mesmo que a gente não descubra esse resultado imediato, há um motivo pelo qual toda a natureza trabalha. Caminhando um pouco mais, Kardec quer saber agora, na 678, se em os mundos mais aperfeiçoados que o nosso, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. E aqui nós trouxemos aquela pirâmide que está não desenhada, mas descrita no Livro dos Espíritos, que fala dos mundos, da categoria dos mundos habitados. Kardec, então, elenca 5 categorias desses mundos habitados. Os mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundo de regeneração, mundo ditosos e mundos divinos. Então, Kardec quer saber se nesses outros mundos mais aperfeiçoados, o homem também se acha submetido à mesma necessidade de trabalhar. Os espíritos dizem que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, o que eles estão nos dizendo, é que a gente pode interpretar assim, é que o trabalho é feito de forma diferente.
Não é tão material quanto o nosso, porque também eles não têm tantas necessidades materiais quanto as nossas. Então, quanto menos material são essas necessidades, menos material é o trabalho. É lógico isso, né? Mas que a gente não deduza daí que o homem vai se conservar inativo. Pelo contrário, como a gente viu ainda há pouco, o espírito trabalha. Então, não podemos achar que nós vamos ficar na inatividade, porque a ociosidade não existe. A gente acabou de falar que tudo em a natureza trabalha. Então, se tudo em a natureza trabalha, não existe ociosidade, porque ela seria, então, um suplício ao invés de um benefício. Na 679, Kardec quer saber: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Isso é uma dúvida muito comum nossa. Então, se a necessidade é o trabalho, ou seja, se o trabalho pressupõe uma necessidade, eu trabalho por conta de uma necessidade, e quem possui bens? Será que esse está isento de trabalhar? E aí os espíritos dizem, do trabalho material talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Vejam que eles voltam a afirmar a questão da utilidade e a questão de que não é só o trabalho material que é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então aqui eles estão nos dizendo que ele de fato não precisa garantir a existência através do trabalho suado, mas ele tem uma obrigação tanto maior de ser útil aos seus semelhantes. Praticar o bem para que proporcione o adiantamento que lhe foi feito. Então vejam a visão que a espiritualidade nos traz de trabalho nessa resposta. A abrangência que ela nos dá, nos tirando então de uma visão restrita e estreita de que trabalho é só quando eu saio de manhã de casa e vou para um determinado local exercitar as minhas tarefas. Na 680, Kardec pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Para ilustrar essa pergunta, eu trouxe aqui a foto de um cientista famoso que nos deixou há pouco tempo, em 2018, chamado Stephen Hawking. Para quem quiser se aprofundar na história desse gênio, desse homem que tanto auxiliou a ciência, um dos homens mais importantes do último século, eu sugiro que assistam o filme A Teoria de Tudo, que está disponível nessas plataformas de streaming, Netflix, YouTube, etc. Então, visto a pergunta de Kardec, onde ele quer saber se essa impossibilidade não deixa a existência inútil, os espíritos respondem: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto,
Esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, a resposta é não. Não há como ser inútil, a não ser que voluntariamente a gente queira ser inútil. Porque haverá sempre a oportunidade de fazermos o bem e de trabalharmos como Stephen Hawking trabalhou pela humanidade. Então Deus é sempre justo e não nos condena. Nós é que muitas das vezes aproveitamos de algumas circunstâncias e situações para tornar a nossa vida inútil. E a última pergunta que vamos estudar na manhã de hoje é a 681. Nela, Kardec quer saber se a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais. E os espíritos dizem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Parece que os espíritos escreveram essa resposta hoje, não é mesmo? Infelizmente, na nossa sociedade atual, nós vemos muitos filhos abandonarem os seus pais. Não terem e não quererem, exatamente por uma vontade própria, como a gente acabou de dizer na questão anterior, se tornam inúteis na vida dos seus pais. Então, delegam a terceiros e a instituições, muitas vezes, esse cuidado. Mas todos nós, filhos, temos a obrigação de trabalharmos para os nossos pais, bem como os nossos pais tiveram trabalho conosco. É por isso que Deus faz com que esse amor filial, com que essa afeição seja recíproca, para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Mas, infelizmente, em muitos casos, por nossas escolhas mesmos, não estamos aqui em julgamento, apenas estamos analisando a resposta dos espíritos. Por nossa livre escolha, muitas das vezes nós optamos por não executarmos esse trabalho. E com a resposta de Jesus, nós encerramos a nossa participação de estudo da manhã. Desejando a todos vocês um lindo domingo, uma ótima semana. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos e que vocês possam agora desfrutar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijo em todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Bom dia, gente amiga. Sou Miriam e hoje o nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo continua tratando da lei de amor. É o item 9 das Instruções dos Espíritos, que está no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e é uma mensagem transmitida pelo Espírito Fenelon no ano de 1861. Fenelon inicia sua mensagem nos dizendo que o amor é de essência divina e todos vós, ou seja, todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado.
quer dizer que não há ser humano que não traga dentro de si a capacidade de amar e a necessidade de amar. Nós estamos trazendo mensagens das instruções dos Espíritos que têm por título a lei de amor. É lei. Em algum momento haverá esse despertamento. E a partir daí, cada vez mais forte essa centelha, ela vai em algum ponto tomar conta de todo o ser. Cada um no seu momento, no seu caminhar, no seu processo. Nas várias oportunidades reencarnatórias, nas experiências variadas, sendo sensibilizado, o que sensibiliza um não sensibiliza o outro, mas o ser humano vai se dando conta disso. Até o momento em que, a exemplo de Jesus, nós não precisamos pensar para nos voltar para o outro, para amar o outro e querer para o bem para o outro, todo o bem que nós queremos para nós ou para os nossos. Vai ser natural, porque é lei. E Fenelon continua nos dizendo que o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição. Então, por pior que o ser humano se comporte com os seus companheiros de caminho, que prejudique, que seja uma pessoa sabidamente egoísta, ou orgulhosa, ou vaidosa, ou tudo isso junto, mesmo assim, lá dentro, traz essa capacidade de amar. E mesmo quando se comporta muito mal, vota a alguém ou até alguma coisa, e nós vamos entender isso, afeição. Nos campos de concentração, um nazista, ele poderia exterminar, sem pensar, uma criança judia que estivesse chorando e lhe incomodasse. E ele chegava em casa e colocava seus filhos no colo com todo o amor. E aí vocês podem falar, mas Miriam, então ele estava votando amor aos que estavam mais próximos, não é? Esse amor ele não conseguiu ainda estender ao outro que ele julgava naquele momento inferior, diferente, sim, mas já é um caminho. Porque às vezes, lá bem no início, quando essa centelha começa a despertar, nós ainda não votamos amor nem pelos que estão bem próximos. Então é um caminhar. E esse exemplo foi para dizer que mesmo que a criatura ela seja capaz de atrocidades, ela também é capaz de amar. E seguindo a mensagem, Fenelon, ele nos esclarece sobre o que havia mencionado antes e nos diz assim: há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Então nós já vimos que o amor faz parte de nós. Se em algum momento não podemos ou não conseguimos ainda votá-lo aos seres humanos que conosco estão, temos necessidade de exteriorizar esse sentimento, de direcionar esse sentimento. E também as plantas, os animais, necessitam de pessoas que cuidem deles. Então, com certeza, Deus, ele se aproveita dessa intenção para que os animais eles possam ter
maiores cuidados, há leis hoje para protegê-los, que locais em que a vida ela já não existe porque houve desmatamento ou qualquer outra situação, possa, né, ser reflorestada, que locais onde não se tem mais verde possam voltar a florir pelas mãos das pessoas que votam o seu amor, o seu coração transbordante de amor a esses trabalhos, a esses cuidados. Então, tudo tem o seu valor. E continuando a mensagem, nós lemos o seguinte: para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então nós sabemos que é lei, nós vamos chegar lá. Vamos de pouquinho em pouquinho. Então é passo a passo. Mas para fazer como Deus entende, como Deus faz, porque Ele faz isso conosco, nos ama sem distinção. Então nós vamos amar os nossos e também os outros. Vamos querer para as nossas crianças o que queremos para todas as crianças do mundo. Vamos querer para os nossos idosos o que queremos para todos os idosos do mundo. Nós não vamos doar aquela roupa rasgada achando que para o outro está bom. Nós não vamos pegar o feijão em casa que já começou a dar um bichinho e falar, eu vou doar. Para as pessoas que não têm nada, elas comem, não é? Nós não vamos fazer isso. Nós vamos querer para o outro o que queremos para nós. É esse o caminho. E o Fenelon diz pra gente, a tarefa é longa e difícil. Ele sabe disso. Mas cumprir-se-á. Não tenhamos dúvida. Chegaremos lá. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Lembrem bem a parábola do bom samaritano. Quem era o próximo daquele homem que estava caído? Aquele que o havia socorrido. E vice-versa. Porque ele socorreu uma pessoa que ele não sabia quem era, poderia ser um malfeitor. Mas e daí? Era um ser humano. E às vezes nós exultamos. Infelizmente, como aconteceu recentemente, das pessoas comemorarem a morte de uma outra pessoa que sim era um criminoso, que sim estava levando terror a uma determinada localidade, mas que é ser humano como qualquer um de nós. E não cabe nos alegrarmos com um jovem que enveredou por um caminho que não era bom e que termina a sua vida abruptamente abatido. Então nós precisamos refletir sobre isso, sobre as reações que temos. Quando nós ficamos até felizes naquele filme, quando o bandido é morto. Às vezes a gente aplaude, ai que bom, não é?
tudo para pensar. É um processo. É um processo. Mas esse processo, ele já teve início e ele só avança. E prosseguindo, Fenelon nos fala que nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então nós vemos que o amor de uns pelos outros nos mundos superiores é que sustenta a sociedade, harmoniza e dirige os espíritos adiantados que habitam esses mundos. Então, quando eles pensam em como administrar a sociedade, no que fazer, é o amor que dita as ações. Então, ninguém fica para trás, ninguém fica marginalizado naquela sociedade. Não tem que ser bom para alguns ou bom para um, tem que ser bom para todos. O bem tem que ser coletivo. Não há indiferença. A dor de cada um é considerada. O bem de cada um é prioridade. Parece algo muito distante, mas vejam bem, nós somos capazes de fazer já aqui algo muito semelhante nesse momento, não é verdade? Vamos lembrar da centelha que está dentro de cada um de nós, do coração que transborda amor, de todo o bem que nós já temos conhecimento nesse mundo que habitamos e que está passando por esse momento de sensível transformação que em 1861 o Fenelon falou para a gente. Nós estamos nesse processo. Esse post ele foi tirado da internet. Eu acho muito lindinho porque a Rebeca de 5 anos, ela fala sobre o que é o amor. Que o amor é quando você perde um dente, mas não tem medo de sorrir, porque você sabe que os seus amigos ainda vão te amar, mesmo se estiver faltando uma parte sua. Então é a sociedade em que você é aceito, acolhido. Nós já vivenciamos muito isso atualmente. E vamos lembrar como é que uma sociedade avança. O que faz o mundo progredir, né? Através da mudança de cada um dos seus habitantes. Então, quando nós lutamos para domar as nossas más inclinações, nós também estamos tendo um ato de amor para com os nossos irmãos de caminhada. Quanto mais melhorarmos, de forma mais amorosa, atuaremos na sociedade. Então, esse progresso, ele se faz de pequenas gotinhas que somos nós. E formamos esse oceano de amor. E a nossa terra, a nossa casa comum, ela vai, pouco a pouco, se tornar esse pouso
sublime de amor, reflexo da divindade. E assim, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Nós ainda caminhamos entendendo que correção é punição. Nós seguimos construindo presídios, inclusive construindo cárceres para pessoas muito, muito jovens. Deus não nos pune. Nós já passamos desse tempo em que acreditávamos nisso. Não há punição na lei divina, há educação. Então, nesse processo de adquirirmos cada vez mais essa capacidade que já está em nós de exteriorizar o amor, precisamos compreender que quando o outro erra, e aqui ele fala dos viciosos, dos rebeldes, não é punindo, não é com a violência que nós vamos lograr êxito na reeducação daquele ser humano. Jesus, ele sempre foi firme, mas muito amoroso. E é essa linha de ação que vai fazer com que haja um melhoramento moral da humanidade inteira. Porque o ser humano vai compreender que é o amor que dita a regra. Tem uma máxima africana que conta que numa comunidade, a pessoa que erra, ela é colocada no centro da roda e todos daquela comunidade ficam em volta e vão falando para ele das coisas boas que ele fez, para que ele possa se lembrar quem ele é. Não há punição. Traz a pessoa de volta, dizendo assim, olha, nós sabemos quem você é. O erro não é quem você é. Então nós temos várias possibilidades dentro da pedagogia de Jesus para fazermos dessa terra de agora um mundo melhor. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. O amor responde ao amor. O maior exemplo disso é Jesus. Com o seu amor, ele transformou o mundo inteiro. E o Fenelon, ele vem dizer para a gente, não acredite que existam corações endurecidos permanentemente ou estéreis ao amor. Lá no início da mensagem, ele já dizia que todos nós temos essa centelha divina. Podemos abafá-la por um tempo, negá-la, mas qual de nós não responde
responde internamente quando é tratado com amor por alguém, com gentileza, cordialidade, com interesse, com respeito. Que seja a tônica do nosso proceder, que ao tocar um outro ser humano, as palavras, as atitudes, o olhar, carreguem esse amor. Todo o amor que nós já podemos oferecer. E assim, cada um tocando amorosamente o outro, nós teremos essa sociedade transformada que Jesus, há mais de 2000 anos, veio dar notícias para a gente. Ele trabalha até hoje por nós. Que nós, junto a Ele, trabalhemos pela melhoria dos nossos corações e da vida de todos os seres humanos. Mas é com amor que faremos essa transformação, porque a verdadeira fortaleza está no amor. E finalizando, Fenelon nos convoca. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Vejam bem, é difícil, mas perfeitamente possível. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. A humanidade, ela se transforma pela transformação de cada um que a compõe. Hoje nós já temos essa consciência que precisamos agir de uma forma melhor. Lembrando da história do rapaz que seguiu o palestrante, a ação é nossa. Então, se eu já compreendo que dentro de mim há sentimentos, reações a determinadas situações que já não me cabem mais, eu sei que não me cabem mais, o que eu vou fazer? Se eu fingir que não existem, eu não transformo. Se eu deixar dessa forma mesmo, achando que eu sou assim mesmo, em algum momento eu vou ter que resolver. Então, que eu possa, tranquilamente, nesse momento em que a informação ela me chega, Jesus, Kardec, espiritualidade amiga, estão aí mandando as mensagens para poder nos ajudar, Fenelon, com essa mensagem maravilhosa, que eu possa refletir, que seja objeto da minha reflexão. Nós paramos para pensar em muitas coisas ao longo do nosso dia, mas é necessário termos o tempo de pensar na nossa melhoria como espíritos que somos, porque é essa única bagagem que nós vamos levar conosco. Então, que nós possamos nos melhorar pensando nessa centelha divina que está dentro de nós, nesse coração que transborda amor, nesse amor que nós já possuímos, que não represemos, muito pelo contrário, que
que deixemos fluir e que façamos com esse amor todo o bem que já podemos, todo o bem. Um bom dia é um bem para muitas pessoas, muitas vezes. Um sorriso, um aperto de mão, um bilhetinho que a gente deixa para alguém. Tem tanta coisa boa para fazer, que são pequenos gestos de afeto, de amor, de gentileza. Então vamos começar? Vamos começar agora? Então que hoje seja um marco. Se ainda não começamos, que comecemos agora. E que lembremos sempre de Fenelon. Vão ao Evangelho, leiam a mensagem na íntegra, reflitam sobre ela. Tudo que Jesus nos trouxe, que Kardec nos trouxe, o que a espiritualidade nos traz, é para colocarmos na nossa vida, todos os dias. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um domingo excelente e uma semana de muita paz e saúde. Ao final de mais uma manhã de estudos, te agradecemos, Pai Criador, por todas as oportunidades de conhecimento, de trabalho no bem, que diariamente o Senhor nos proporciona. Agradecemos pela oportunidade maior, que é a da reencarnação. Por estarmos aqui, podemos estudar, conhecer, ter experiências que nos ajudem a crescer nesse caminho do progresso. Podemos reatar e fortalecer laços de afeto e criar também novos laços de afeto. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E também te pedimos por todos aqueles que passam nesse momento pelo nosso pensamento, pedimos por nossas vidas, pedimos por todos aqueles que estão em luta, seja ela qual for nesse instante, pelos que estão nos cárceres, nas ruas, pelos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, pelos profissionais da saúde, incansáveis. Te pedimos pelos que estão fisicamente sozinhos, que os nossos pensamentos unidos possam criar um feixe de luz que os envolva em um bálsamo de consolo e esperança. E assim, por fim, te pedimos pela humanidade inteira, nesse momento de pandemia, nesse momento de prova coletiva pelo qual passamos, que a nossa fé e a nossa coragem se fortaleçam e que possamos vislumbrar além. Ao término de tudo isso, e que também não percamos a alegria nesses dias, às vezes meio cinzentos. Obrigada por tudo, Senhor, por tudo que sabemos e por todo o amparo que nem sequer imaginamos. Mas que somos auxiliados o tempo inteiro, não temos dúvida. Permite-nos então encerrar
a reunião da manhã de hoje. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Onde você estiver, cante comigo a canção. Vamos falar de amor. Abra seu coração. Como é bonita a vida, se a dor vem de visita. Cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá no outro instante, e os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esquece a tristeza de agora. A dor manda logo ir embora e sai vida fora brilhar. Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança.
Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. A nossa mensagem de hoje é do livro Deus Aguarda, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. É o capítulo 11, Paz e Luz. Dias difíceis atravessamos na terra. Ouves dizer: onde estiveres, espalha a benevolência das boas palavras e oferece a bênção do teu sorriso, de paz e fraternidade. Todos os acontecimentos de ordem negativa são subprodutos das trevas do espírito. No torvelinho das sombras, o céu não pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender em nome de Deus um raio de luz. A mensagem nos diz que estamos passando por dias difíceis, não é mesmo? Mas nos fala também que aonde quer que estejamos, nós devemos elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, pensar coisas boas para atrair coisas boas. E assim, também dar a todos aqueles que conosco estejam boas palavras, um sorriso amigo, uma sensação de paz e de fraternidade. Teremos dias difíceis, passaremos por dificuldades, mas temos amigos espirituais que conosco sempre estão. E com os nossos bons pensamentos e boas vibrações, conseguiremos trazer para nós essas boas companhias. E assim, acenderemos em nós a luz, luz do amor, luz da bondade, a luz de Jesus em nossas vidas. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus, nosso Pai, bons espíritos que trabalham na evangelização das crianças, que permanecemos sintonizados com a sua vontade e estejamos atentos, tranquilos, atraindo coisas boas e, assim sendo, sermos o livro vivo do teu Evangelho. Pedimos então, Pai, a permissão para o início dos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sintonia, que é uma condição de concordância, equilíbrio e reciprocidade entre duas partes, emocionalmente, em pensamento e atividade. Sintonizar é estarmos na mesma frequência mental, emocional com outra pessoa. Podemos captar e emitir pensamentos semelhantes. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se em contato psíquico com eles. Para a sintonia com os espíritos superiores, devemos desfocar o pensamento e o sentimento daquilo que está nos incomodando, nos deixando tristes, para que possamos captar outros pensamentos. Por isso, é importante
aprendermos a disciplinar os pensamentos, fazendo uma higiene mental através de reflexões e oração, pois são essas que nos permitem a mudança e elevação do nosso estado íntimo. Bons pensamentos nos ajudam a sintonizar com bons espíritos. E a amorosidade é uma das formas mais seguras de construir bons sentimentos. E agora nós vamos assistir uma historinha que vai nos explicar melhor e nos dar mais exemplo de como podemos sintonizar os nossos pensamentos com coisas boas, né, que vão nos deixar felizes. Vamos lá? Vamos lá? A lição do espelho. Armindo era um menino que estava sempre irritado. Não tinha paciência com nada. Vivia a reclamar de tudo. O almoço que não tinha saído na hora certa, a fila de ônibus que tinha de enfrentar para ir à escola, a tarefa que precisava fazer. Os amigos já nem chamavam mais ele para brincar. Ele só sabia reclamar, reclamava de como era a brincadeira, do horário, de tudo. Festinhas há muito tempo que ele não era convidado. Por essa razão, ele estava sempre de cara feia e emburrada. Um dia, a sua mãe lhe disse: "Alguma vez você já se olhou no espelho quando está zangado?" Armindo respondeu intrigado: "Não, mamãe, por quê?" "Filho, quando você estiver bravo, olhe-se no espelho e terá uma surpresa, meu filho", aconselhou a mãe com um sorriso. Certa manhã, em que Armindo havia se levantado particularmente mal-humorado, ele lembrou-se do que a mãe lhe sugerira e olhou-se no espelho. Não que ele não se mirasse no espelho todos os dias, mas naquele dia o fez com mais atenção. E aí, ele levou um susto, que olha só o que ele viu no espelho. Dá para vocês verem o que ele viu? Aquela cara brava, de feições carregadas, boca contraída, olhos vermelhos. Não poderia ser a sua. Ele levou um susto e olhou de mais perto. Nossa, sou eu mesmo? Que horror! Como tô feio! A minha mamãe tem razão. Sentando-se para tomar o café da manhã, contou à mãe o que acontecera. E ela afirmou com muita gravidade: "Está vendo, meu filho, o que significa o nosso pensamento, o que a gente atrai para nós? Com bons pensamentos e boas atitudes, a gente atrai boas coisas, atraímos bons espíritos." Você está sempre zangado, até você se assustou quando se olhou no espelho. "Mãe, você falou pensamento? O que isso tem a ver, mãe?" "Sim, meu filho, o seu rosto não é feio. É que naquele momento ele refletiu o seu pensamento, as suas disposições íntimas. Como o espelho faz com sua imagem. Você lembra de como era?" E o menino se lembrou do rosto dele. Para completar a lição, a mamãe levou o garoto até perto do espelho e lhe disse: "Pense em algo que você goste muito
Armindo pensou. E nesse momento, o garoto lembrou: algo que eu gosto muito, mamãe. Ah, eu já sei, mamãe. Lembra daquele cachorrinho que a gente viu que queriam doar? Eu queria. Eu achei ele tão fofinho. E a senhora e o papai disseram que ia pensar. Eu queria muito ele, mamãe. Ele é muito lindo. E eu teria alguém com quem também brincar. Bom, nesse momento, a mãe colocou o Armindo, troquei os nomes, né? De frente do espelho. Você quer esse cachorrinho? E ele disse assim: sim, mamãe, quero sim, quero muito. E ela disse assim: olhe bem para o seu rosto, vê como é que ele está. Armindo ficou defronte do espelho, se olhou bem e percebeu a mudança que havia em seu rosto. Estava sereno, radiante de felicidade, os olhos brilhantes. Ao lembrar do cachorrinho, era uma coisa que lhe deixava feliz e ele se sentiu leve. A partir desse dia, todas as vezes que Armindo ia irritar-se por alguma coisa ou perder a paciência por uma bobagem, ele se lembrava da lição do espelho e aí ele procurava se controlar. Por quê? Toda vez que ele ficava com raiva, ele ficava com mais raiva ainda, porque ele atraía irmãozinhos que estavam sempre querendo brincar, incomodar a todo mundo, chatear. Sabe aquela expressão, ver o circo pegar fogo? Então, Armindo atraía esses espíritos. Bom, no início não foi fácil, mas ele procurava se dominar, fazia uma prece e com o passar dos dias, claro, os resultados não se fizeram esperar. E ele passou a se sentir bem melhor, já não demonstrava aquela raiva, já não destratava os colegas. Em pouco tempo, Armindo era um garoto completamente diferente, simpático, amável, tratava a todos com gentileza e estava sempre com um sorriso nos lábios. E quando alguém ao seu lado perdia a paciência ou ficava zangado por qualquer motivo, ele alertava sorridente: cuidado, lembre-se da lição do espelho. Quer que eu te conte a história? Então, a história que nós acabamos de ouvir era sobre um menino chamado Armindo. Estava sempre de mal com a vida, sempre zangado, sempre aborrecido. O pensamento é força viva e atuante que procede da mente. A nossa mente interfere sobre as células do nosso corpo físico. Portanto, cultivar bons pensamentos proporciona boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. Cultivar maus pensamentos, como o Armindo, deixa sempre a pessoa em desarmonia, causando perturbações para si mesmo e para os outros. E às vezes até doenças que se refletem no nosso organismo. Nós somos o que pensamos. Jesus nos diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 17 e 18. Bom, o que nós temos nesse caso do Armindo é uma sintonia com uma determinada situação, causada pelas suas imperfeições, que atraem espíritos que se aproveitam dessa imperfeição para causar danos. Se formos
invigilantes. A única forma de afastá-los da nossa ambiência espiritual é modificá-la. Modificando o quê? Os nossos pensamentos. Os bons espíritos só para o bem aconselham, nos indicando o melhor caminho a seguir. Portanto, nem tudo que pensamos é pensamento nosso. E uma coisa muito importante, devemos utilizar bem esse presente maravilhoso que Deus, nosso Pai, nos deu, o livre-arbítrio. Nós temos capacidade de bem usar a nossa inteligência, as nossas escolhas. Podem nos sugerir, mas cabe a nós aceitar ou não. Devemos sempre agradecer a Deus e aos bons espíritos pela proteção, pelo auxílio, pela orientação que nos oferecem, através da boa influência que exercem sobre os nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos, nós atraímos espíritos que se identificam com nossas ideias. Se pensamos em fazer o bem, atraímos espíritos bons. Se pensamos em fazer o mal, atraímos espíritos maus. Na Revista Espírita de outubro de 1858, no tema Obsedados e Subjugados, está assim: estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, enquanto espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos fazer mal, conforme sejam eles bons ou maus. Mas só cabe a nós aceitar. Temos o nosso livre-arbítrio. Então vamos melhorar os nossos pensamentos, vigiar mais os nossos pensamentos. Então agora nós vamos para a atividade. Fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem? A atividade de hoje é o brinquedo de sopro. Vamos ver como é que a gente consegue fazer ele em casa? Para fazer o brinquedo, a gente precisa de uma garrafa PET, uma tesoura, um canudo e uma bolinha de papel. Lembrando que o canudo não precisa ser esse igual da tia de aço inox. Pode ser de plástico mesmo. E a tesoura, quando a gente for utilizar, sempre pedir para um pai, para a mãe de vocês, o responsável, ajudar. Combinado? Primeiro, a gente vai tirar a tampinha da garrafa e com ela em mãos, a gente vai fazer um furo no centro. Lembrando que esse furo a gente não vai conseguir fazer sozinho. Vamos ter que pedir ajuda para os nossos pais, para a nossa tia e para o nosso responsável, tá bom? Com a tampa furada, a gente vai colocar o canudo no meio. Então, a ponta do meu canudo vai ficar para dentro da garrafa e a outra parte comprida vai ficar para fora, que vai ser a parte que eu vou soprar. Já fizemos a primeira parte do nosso brinquedo. Agora vamos para a segunda. Vamos pegar o corpo da garrafa PET e a gente pode marcar com uma caneta, só para a gente saber onde vamos cortar. Aí a gente corta e vão ficar duas partes. Uma parte da garrafa PET mais comprida e a outra parte menor. O que a gente vai utilizar vai ser a parte menor, aquela onde encaixa a tampa, tá bom? Essa parte maior vocês podem usar para fazer vasos de planta ou até mesmo outros brinquedos.
Agora a gente atarracha a tampinha na parte menor da garrafa PET que a gente cortou. E pronto, o nosso brinquedo está pronto. Agora é só colocar a bolinha dele e tentar soprar para manter a bolinha no alto. Vamos ver se eu consegui? Quando a gente mantém a bolinha no alto, é como se estivesse mantendo também os nossos pensamentos elevados. É difícil, não é? Manter a bolinha sempre no alto? Mas a gente tem que tentar. Aqui é só uma brincadeira, mas com os nossos pensamentos, a gente pode orar, ter uma boa leitura, ver bons filmes, fazer coisas que deixem a gente feliz. E quando vier aquele pensamento negativo, aquela tristeza, a gente afasta ela rapidinho. O importante é manter a nossa sintonia sempre boa, que a gente possa atrair sempre bons espíritos, boas companhias e que a gente também possa ajudar os nossos irmãos. É só sendo um pouco mais positivo que a gente vai conseguir espalhar essa positividade para outras pessoas. Beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado do brinquedo e eu não vejo a hora de ver o de vocês lá no Padlet. Tchau, tchau e uma boa semana. Obrigada, Senhor, pelas reflexões e inspirações. Que estejamos sempre orando e vigiando para mantermos sintonizados com a Tua palavra que está escrita na nossa alma. Ela possa ser palavras vivas nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Obrigada, Senhor. Bendito seja o Seu nome em todos os tempos. Graças a Deus. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar.